seguida se concentrar para jogar no dia seguinte. Como qualquer pessoa, qualquer um de nós, né? Que Sim. você tem lá um problema e fala, caramba, hoje eu tenho, as audiências começam às 13 horas, vou aproveitar, tentar resolver isso aqui no banco rapidinho, vou ficar sem almoçar, porque senão não dá tempo. É, por aí. A questão que para mim é fundamental em relação a isso se o seu atleta ele tem, por exemplo, uma remuneração alta, se ele é um atleta de ponta, até a própria subordinação dele em relação ao empregador dele é menor do que aquele trabalhador daquele atleta que está começando, recém-saído das categorias de base. Ninguém imagina, por exemplo, que um jogador de um time grande, já com fama, passado pela seleção brasileira... O Ronaldo, por exemplo. Por exemplo, vai ter que prestar conta para o patrão dele porque ele precisou ir ao banco. Aliás, nem ele que vai ao banco. Mas se fosse, então, por exemplo, Não, vou te dar um exemplo sobre o Ronaldo do que está ocorrendo. Tenho acompanhado pela imprensa. Todos os jogadores do Corinthians, quando vão a qualquer programa de TV, devem usar a camisa do clube, com o patrocinador. O Ronaldo não usa. Então, esse é... Alguém vai falar para ele, vai dar bronca? Claro, e aí você vai tratar o Ronaldo da mesma maneira que trata um atleta recém-saído da categoria de base? Não, ele tem o prestígio dele por ser o Ronaldo. Ele conquistou isso ao longo da carreira dele. Agora, ele não sofre as mesmas privações que sofre o outro, porque ele tem uma certa liberdade que o outro não tem. Então, e aí, como que vai ficar essa situação? Vamos igualar aquele trabalhador de base que passa por todas as privações só porque alguns ganham bem, alguns são famosos, alguns usufruem de hotéis 5 estrelas? E alguns assuntos ainda que são um pouco tormentosos na doutrina. Por exemplo, adicional noturno, com essa história dos jogos começarem quase às 10 da noite. O que você pensa disso? O jogador tem direito adicional ou não? Na minha opinião, sim, sem dúvida nenhuma. O regulamento nesse tipo de situação é o geral, não há nenhuma norma dizendo na parte do direito do trabalho do atleta profissional de futebol, na lei que rege isso daí, de maneira contrária. Ela é omissa em relação a isso. Se ela é omissa em relação a isso, a gente vai aplicar a norma geral. A norma geral diz que tem o direito. Repouso semanal, da mesma forma. Só que não pode ser no domingo, né? Exatamente. O domingo é o dia de trabalho do atleta de futebol. Porque aí seria contra ele. Até isso, porque a própria lei não determina que o repouso semanal seja aos domingos. Ela diz que preferencialmente deve ser aos domingos. Mas não há nenhuma ilegalidade em ser substituído por outro dia da semana. E não vai se aplicar aquele artigo 6º da 10.101 que tem que, a cada 4 semanas, coincidir com o domingo. Aí é desvirtuar totalmente a natureza do esporte. Ninguém imagina, por exemplo, fazer uma rodada de campeonato à segunda-feira porque o atleta tem que folgar no domingo. Quem é o torcedor que vai no estádio? Apesar que outro dia eu falei aqui que não tem cabimento ter jogos à tarde porque ninguém pode assistir. Puxa, aí houve 2 jogos aqui em São Paulo, um aqui na capital de São Paulo, tinha acho que 15 mil pessoas. Na Vila Belmiro, um jogo do Santos, 18 mil pessoas. Eu falei, caramba. A gente vai ter que entrar, para chegar à razão disso aí, nós vamos ter que entrar num outro problema social, que é o desemprego. Desemprego, mas aí fica engraçado, né? Porque o futebol, o Marco Aurélio Cunha, lá de São Paulo, ele disse recentemente, e aqui em São Paulo a gente está passando por isso, de outras praças, acho que Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, a coisa não é assim. Mas aqui em São Paulo o futebol está ficando um espetáculo muito caro. Por exemplo, as finais do Campeonato Paulista, elas chegaram a ter ingressos, o mais barato, R$80. Sim. Agora, entre o final do mês passado e este, R$200. E o Marco Aurélio Cunha falou, essa é a tendência do futebol, ser elitizado. E talvez seja pelo outro lado. Então, essa elite é que pode ir à tarde, e não aquela pessoa que está desempregada. Eu tive a oportunidade de ouvir uma entrevista do Marco Aurélio sobre esse assunto. O organizador do futebol vai ter, em breve, que tomar uma decisão muito, muito difícil, mas que vai mudar o rumo do futebol no Brasil. Para que público ele quer fazer futebol? Porque eu já venho falando isso há algum tempo, né? Falei até, por exemplo, para não ter nenhum viés aqui ideológico, a Soninha, que é do PPS, Partido Socialista, vereadora aqui em São Paulo, foi candidata a prefeita, e ela concordou que o futebol é muito barato, que uma das soluções para se acabar com a violência seria o futebol ficar um pouco mais caro. Porque a Inglaterra, dentre outros caminhos, fez isso, elitizou o futebol. Porque há uma coisa inversa aqui. A pessoa que gosta do esporte, que não quer brigar, ela fica em casa vendo pela televisão. E o encrenqueiro vai para o estádio. A gente podia inverter essa ordem, né?
abre os jogos para televisão e cobra caro para ir para os estádios. Sim, eu tenho um pouco de dúvida se o resultado prático seria satisfatório, né? Porque aquela mesma elite que teria já assim, o público selecionado e possibilitaria uma maior segurança, um maior conforto para o estádio, também é a elite que tem condições de ter os canais de televisão por assinatura, pacotes pay-per-view e assim por diante para assistir em casa. Porque tem um negócio, né? Você pagando caro, a pessoa que paga caro vai exigir. Sim. Você o jeito que uma autoridade ou um segurança no estádio de futebol, ele aborda o torcedor da arquibancada, é diferente de como ele aborda o torcedor das numeradas. E isso eu estou falando com o conhecimento e com a experiência de quem vai a futebol há muitos anos. Isso é experiência ali, vendo em loco, não é teoria, é a prática. Já esses jogos em arquibancadas, o jeito que o torcedor da arquibancada é abordado é um, o torcedor de numerada tem outro tipo de abordagem. Exatamente, é uma realidade. Infelizmente, o futebol no Brasil é visto como paixão, não como espetáculo. Ele é um espetáculo. Sem dúvida. Ele é um espetáculo. Se fosse visto como um espetáculo, o tratamento dado a um espetáculo é diferente do tratamento a um evento que envolve puramente paixão. Porque esse consumidor do futebol, já falei isso aqui dezenas de vezes, é um consumidor meio bobo, né? Porque ele paga caro, ou, enfim, paga, seja caro ou barato, mas ele vai para um lugar que está sujo, ele tem uma acomodação ruim, muitas vezes ele é agredido ou por um torcedor ou por um policial, o time dele perde, ele toma chuva e ele não reclama. E está feliz. Ainda Não, quando perde não fica feliz. Quando ganha, eu nem quis falar que ganha, porque quando ganha tudo isso ficou para trás. Exato. Agora, quando perde, aí ele fala, caramba, fui lá, apanhei, fui a um banheiro nojento, o lugar que eu fui me sentar sujou minha roupa, porque você, em muitos casos aqui no Brasil, a roupa que, se você vai para o estádio, você não tem condições de sair do estádio de futebol e para um restaurante. Não. Porque você sai imundo. Exatamente. Não é? Olha, Jean, foi muito bom ter você aqui conosco. O livro, para quem quiser comprar, é só entrar no site da LTR, né? Sim, pelo meu conhecimento, ele tá à venda em diversas livrarias, aqui em São Paulo, mas como o nosso programa... Se você chegou numa livraria e não tiver o livro do Jean, vamos mostrar de novo, né? Primeiro, essa livraria não é muito boa, viu? Com todo o respeito. E segundo, mas brincadeira, vá que não tenha o livro, é só entrar no site da LTR. Está aqui aparecendo aqui embaixo, www.ltr.com.br. Jean, muito obrigado por você ter vindo aqui ao nosso programa. Sucesso, parabéns pelo trabalho. Eu agradeço, Domingos, o convite e estou sempre à disposição para qualquer tipo de assunto. Como disse na abertura do programa, sou um telespectador do seu programa. Obrigado, acho muito honrado. interessante e estamos aí à disposição. Tá bom, muito obrigado. A você de casa que acompanha aqui o nosso programa e acompanhou esse em especial, muitíssimo obrigado. E mande aqui suas dúvidas, sugestões para desportivo@idd.com.br. Muito obrigado, até o próximo Direito Desportivo em Debate. Tchau.